Fala, cafezeiro! Estou eu aqui mais um mês para preparar os cafés do Clube de Assinatura com vocês. E esse mês o tema é água. Água, quando a gente fala sobre água, há muitas variáveis quando o assunto é café. Qualidade da água, a quantidade de mineral e entre outras coisas. Mas uma coisa que vocês, nossos assinantes, sempre perguntam é a temperatura ideal para preparar aquele determinado café. E hoje vou falar para vocês um pouco mais sobre isso de acordo com cada café, qual a temperatura indicada. E aí, posso fazer o café com a temperatura bem baixa, muito alta? Se tiver muito alta, vai queimar o café? Não vai queimar o café? Tem muitas coisas que a gente já respondeu aqui no canal, mas só para dar uma sobrevoada nesse assunto, vamos no principal mito. Ferver a água não é um pecado. Você pode ferver a água sim, porque dependendo do local onde você está, a altitude, vai influenciar no ponto de fervura. Porque a gente sabe que tecnicamente, quando a água ultrapassa 96 graus, ela tem a capacidade de solubilizar ainda mais o café, trazendo alguns ácidos fenóis para a xícara. Ou seja, acima de 96 graus, você vai ter um amargorzinho ali, talvez não seja desejado. Mas se o café for especial, ele não vai fazer mal para você. Muito pelo contrário, esses ácidos de amargor, eles têm um poder muito grande de antioxidante. Então, pode ser que seja até uma proposta para a sua extração. Mas como o assunto é café especial, a gente tenta fugir desse amargor para ele não incomodar o nosso paladar. E assim, trabalhamos temperaturas abaixo de 96 graus, podendo partir ali de 70 graus e chegando até os 96. 70 graus vai depender muito do que você quer fazer na sua extração para que você possa ter um bom resultado, porque ela já está próximo do ponto ideal, eu diria, de serviço. Então a solubilidade dela é bem baixa e o resultado pode ficar bem diferente na xícara. Fui nos dois extremos e agora vamos começar aí a preparar os cafés e falar um pouco mais sobre a temperatura e o impacto dela nessas receitas. Bora lá começar os preparos com o café número 1. Café número 1 trata-se de um café fermentado e os fermentados têm por característica notas mais frutadas de maneira geral. E essas notas frutadas, quando mal conduzidas, podem trazer uma sensação muito forte de frutas muito evidentes e às vezes parece que aquele café não nos enjoa, né, se tomado em larga escala. E aí a temperatura pode ser um resolvedor desse problema. Vamos fazer 20 gramas de café, 300 de água. Hoje eu vou usar meu comandante. Clique 18. Age um pouco mais fina, média para fina, ali na casa de um açúcar refinado. E essa receita nós vamos de origami. Água 86 graus. Vamos começar a extração. Primeira água a gente vai jogar 100 gramas. Já para provocar um piso maior, ajudar na solubilidade em função da temperatura mais baixa e a moagem um pouco mais fina. Vamos deixar o equivalente a 40 segundos de pré-infusão. Segunda água, joga no centro, faz uma movimentação no sentido horário, distribuindo para as laterais e vamos até 200 gramas. Pausa média de 15 segundos. Vamos voltar com a água, colocar mais 100, porém agora sentido anti-horário. Sem muita turbulência, até completar
o volume planejado e agora é só deixar filtrar. Fim da receita, 3 minutos e meio. Bora provar. Feito nessa temperatura, por isso que eu fiz um pouco maior para a infusão, já para gerar um peso em função da moagem também, porque senão vai perdendo muita temperatura durante o processo de extração, pode ser que a xícara chegue também muito fria pro seu paladar. Então nessa temperatura eu percebo que você já dá para tomar o café logo de cara, né? Então ele já está bem aceitável para o paladar. Destaque para as notas frutadas que despertaram um pouco mais, nota de mirtilo, framboesa, amora, algo assim. Amargor praticamente nulo na receita. Destaque também para a doçura que trouxe essa coisa do melaço, um caramelo. Então o café ficou bem mais palatável, mais fácil de perceber nessa receita, na minha opinião. Testa aí, deixa nos comentários como é que foi a sua experiência. Um problema de quando o assunto é água e temperatura específica é realmente você ter controle exato da temperatura. Então você vai precisar ou de uma chaleira que controle a temperatura no detalhe ou de um termômetro para que você consiga acompanhar a evolução da fervura e da temperatura no seu fogão. Então, nesse caso, vai ser indispensável uma dessas duas ferramentas. Bora para o número 2. E o café em questão é um Catuai vermelho, produzido lá na Chapada de Minas, quase lá na Bahia, tá? A mais de 1.000 quilômetros de distância daqui da minha casa. A produtora é a Elvia Nakamura, Fazenda Nakamura, super conhecida aqui nas nossas edições, vários lotes aqui também no clube de assinatura, e ele fica fermentando por 72 horas. Vamos construir a receita e a gente fala mais sobre o sensorial dele na hora de degustar. Café número 2. Agora a gente vai fazer 20 gramas de café, 350 de água. E a água agora vai ser 90 graus. Seguimos com o comandante. Agora numa moagem um pouco mais grossa, clique 25. Dessa vez, vamos de Rário Switch. Botamos a água. Agora a moagem um pouquinho mais grossa, na casa do açúcar cristal. Água 90 graus. E vamos trabalhar o primeiro estágio aqui. Gramas inicialmente. Vamos deixar a infusão por 1 minuto. 1 minuto depois, dá uma leve mexida na superfície. Vamos abrir o fluxo para começar a passagem do café. Um minuto depois, homogeneiza. E agora você vai abrir o fluxo de passagem do café e seguir com a água a 90 graus até chegar nos 350 planejados. Final da extração, 3 minutos e 20.
aqui a gente já tem uma bebida mais quente, lembrando que o vidro, tanto na jarra quanto no método, eles têm essa capacidade de segurar um pouco a temperatura a partir do momento que está bem quente, né? Por isso é importante escaldar antes. A gente já tem um resultado um pouco mais delicado, né? Uma suavidade maior, porém traz um destaque principalmente para a nota frutada desse café, que é uma nota mais discreta. E aí você consegue sentir essa acidezinha da nota de frutas vermelhas um pouco mais evidente. A coisa do chá preto ainda está bem presente. Então a temperatura a gente tem que ir tentando equalizar ela de acordo com a funcionalidade do método, a moagem que está sendo aplicada e o sensorial do café. 90 graus é meio que o pulo do gato, independente da forma de preparo que você for usar, acredito eu que você vai conseguir modular uma boa receita. Mas aqui eu fiz muito pensado no sistema de infusão que o método tem, esse período que ia ficar parado, apesar do vidro ter essa capacidade de segurar um pouco a temperatura, eu sei que automaticamente, se ficasse um período muito longo, vai perder um pouquinho da temperatura. Então aqui chegou num ponto de final de sensorial muito bom. E ainda assim, você vai precisar dar uma sopradinha e tal, se for extrair e já querer tomar. Agora, espera um pouquinho, vai baixar a temperatura e aí vai trazendo ainda mais clareza das notas sensoriais que o café tem. Testa aí e me conta. Bora pro número 3. O café número 2 vem lá da Alta Mogiana, mais precisamente de Ibiraci, produtor super famoso no mercado de café especial, que é o Jean. Esse é um bourbon amarelo também fermentado, porém um período um pouco menor em relação ao número 1. E aí isso, com as características do terroir, o perfil da fermentação, muda completamente o sensorial. Então nós vamos trabalhar uma temperatura diferente para aflorar o máximo possível desse café. Bora para a receita. Número 3, um café aqui da Mantiqueira, produzido em Olímpio, Noronha, um município vizinho aqui aonde eu moro. E essa é uma produtora, Thalita Baltazar. Nesse caso, trata-se de um catuai amarelo de processo natural. Porém, ele traz características muito frutadas também, que a gente vai fazer um trabalho aqui na temperatura para tentar preservar e deixá-las bem nítidas na nossa xícara. Bora para a receita. Número 3, vamos de 18 gramas de café. E a gente vai fazer com 200 de água. Vamos utilizar uma Aeropress agora. Clique 28 no comandante. X25. Agora já uma moagem mais grossa. Vamos fazer o seguinte. Filtro já encaixado na Aeropress. Tarraxa aí na sua Aeropress. Água para escaldar o filtro. Descarta. Coloca o café. Ajustou. Água 89 graus. Vai jogar, molha toda a superfície, é importante, esse detalhezinho. Joga 100 gramas. Pega uma colher. Provoca uma turbulência por volta de 10 segundos de turbulência. Volta com a água. Vai até os 200 planejado. Paramos. Agora tira de cima da sua balança. Você vai esperar dar 1 minuto e meio na balança. Pode encaixar o embro só na superfície. Depois de 1 minuto e meio, você vai provocar a pressão para extrair. Como vocês podem ver, é importante pôr o embro, porque chega uma hora ele trava essa caída de forma instantânea aí por falta de pressão atmosférica sendo exercida. Dado o tempo, faz a pressão
A moagem vai estar mais grossa, vai ficar até mais fácil de pressionar aí sem muita força. Finalizou a extração, bora provar. Diz a literatura, até no conceito café, algumas escritas falam que 89 é a água perfeita para se fazer o café. Você consegue um equilíbrio de extração, tanto no tempo quanto no resultado sensorial. E já vi muito essa tese sendo discutida em campeonatos, entre baristas e tal. E aí eu sempre fico me perguntando, 1 grau para mais, 1 grau para menos, será que dá tanta interferência assim? Óbvio, tem todo um conceito pensado em qual método, qual moagem, mas sim, dá diferença. Mas vale ressaltar que a gente está falando de um paladar muito refinado e técnico. Mas nessa receita, acho que fez muito sentido a temperatura junto à moagem, né, que é uma moagem mais grossa, e o método. Então aqui a gente teve um resultado de uma Aeropress com essa nota de bala de iogurte, né, esse lácteo do café, bem evidente, que é uma coisa inusitada, eu diria, né? Esse tipo de sabor num café. Doçura ressaltada, tem mais informações de notas de frutas vermelhas, a acidez fica um pouco mais aparente, né? Essa acidez que lembra o iogurte. Esse café realmente vai marcar se você fizer na mesma receita. Então, faça essa receita aí na Aeropress seguindo esses parâmetros que eu acho que você vai ter uma surpresa. Bora fazer um expresso agora. Chegou a hora do expresso. Expresso, como vocês sabem, eu tenho gostado bastante das experiências e tô super ansioso para provar esse café aqui com vocês. Esse é um café da Fazenda Guariroba, é um paraíso grão moca e tem uma característica super diferenciada, né? Notas de especiarias, florais. E aí no expresso é sempre difícil de controlar essas características, porque às vezes a gente não tem muita mobilidade na temperatura da água. Mas hoje eu vou mostrar para vocês que já existem máquinas para isso e na minha máquina aqui eu vou conseguir controlar um pouco mais essa temperatura para que a gente possa ter um resultado diferente na xícara. Se a sua máquina não tem controle de temperatura, você pode pesquisar que existem formas às vezes de adaptar algum tipo de controle de temperatura nela ou trabalhar alguma deficiência da máquina, um flush mais longo, alguma coisa que você possa fazer para diminuir a pressão da caldeira e assim você vai ter talvez um resultado um pouco mais frio da água, consequentemente um sensorial diferente no assunto café. Obviamente, estou falando no ambiente doméstico onde as máquinas não têm tanto recurso. Agora, em uma cafeteria ou máquinas mais modernas, mesmo no ambiente doméstico, você já vai tendo possibilidade de mudança da temperatura e eu vou mostrar uma das domésticas que você consegue fazer isso agora na prática. Então aqui ó, no expresso eu tenho esse recurso, minha Gadia Classic Up, eu consigo modular a temperatura do café. Então para eu ter distrações diferentes, isso é muito prático que essa máquina entrega. É um caso específico, mas que você pode encontrar a melhor forma de equalizar a sua. No meu caso aqui, ó, vou trabalhar os 89 graus de temperatura nesse café do clube. Vamos ver como é que vai ficar. Pelas características dele, floral, especiarias, eu acho que a gente vai ter um bom resultado. Novidade para vocês aí, ó, um tamper eletrônico para encaixar. Ele já gera, no caso, está setado a 15 quilos de pressão, gerou a pressão, tá pronto para preparar. Em breve um vídeo mais detalhado dele aí para vocês. Hoje vou no meu copo de medida aqui, é uma alternativa à balança. Se você não tem a balança, é importante você ter pelo menos um shot de medida para você ter consciência de quantos ml de café você está extraindo.
35 ml em 25 segundos. Vamos ver como é que ficou. Esse café realmente é uma experiência à parte. No aroma já me vem muitas especiarias, uma coisa muito específica, que é uma experiência talvez que você não teve ainda, é o aroma de cardamomo. A acidez dele é muito diferenciada, a acidez cítrica, para mim lembra casca de laranja caramelizada, tem uma pegada aí de um alecrim, um cardamomo, uma menta, uma refrescância. Acidez bem vibrante, gosto disso. Uma doçura bem aparente. Retrogusto fica esse traço da acidez com as notas de especiarias, florais. Um expresso bem diferente, viu? Não deixa de me dar um feedback sobre esse expresso específico. Ele tá diferente de tudo que eu já provei no expresso. É um moca da variedade Paraíso que vai te surpreender. Ó, clube desse mês, ou melhor, todos os meses uma experiência diferente, uma surpresa diferente, né? Então, para você que ainda não é assinante e ficou até o final do vídeo, não deixe de participar dessa comunidade de experimentar café diferente, trocar ideia com a gente aqui. Lembrando, todos os meses a gente tem a live para trocar ideia ao vivo com vocês. Normalmente ela acontece nas quintas-feiras. Sempre quem é assinante recebe isso via e-mail e nas nossas redes sociais a gente informa antes também. E os assinantes têm várias vantagens, conseguem comprar edições limitadas com desconto, então é realmente um privilégio fazer parte dessa comunidade. Então, se você ainda não é assinante, deixo aqui na tela um cupom de desconto para que você possa ter privilégio de participar dessa confraria de café especial com uma vantagem aí nos primeiros meses de assinatura. Para você que é assinante, não deixa de deixar aqui nos comentários o relato de como está sendo a sua experiência, o que você está achando dos cafés, em especial o que você achou da experiência desse mês. Espero que vocês tenham gostado e mês que vem tem mais receita do clube.